Olá, estamos de volta. Vamos esperar a professora Vanessa voltar. Uma paradinha para beber água, tomar um cafezinho. Vamos lá, vamos voltar. A professora Vanessa vai entrar para responder a questão da professora Sara Jona. Oi, Jade, boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Carmen. Muito obrigado, Carmen, por participar das lives. Muito obrigado pelo carinho, por dizer que está aqui escutando. Vamos continuar nosso debate. Boa tarde a todos. Obrigado por todos estarem aqui, tá bom? Obrigado, Vanessa Riambal, parceira. Voltei. Pronto, lindona. Vamos lá. Vamos voltar. De onde a gente Voltamos. parou. Sim, tô adorando. E a Sara dizendo que já tá na. Eu estou na cama, né? A gente para tomar um café, mas em É, Moçambique já estão na cama. pois é. Na É, cama pode estar ouvindo tom... Vanessa, né? Pois é, pode. Olha, pega um vinhozinho aí, gente. É... Então, eu sei que ele não gosta de Ir no Reino dos Abutres, né? É isso, ele é categórico. Ele foi, no início, ele foi delicado, ele é sempre delicado, mas ele falou: Olha, eu acho que a senhora vai gostar mais desse, tá mais bem acabado, porque aí eu acabo com aquela história com No Reino dos Abutres e me livro um pouco daquilo lá. De certa forma, é uma realidade, porque é uma realidade muito dura, né? Muito a gente vê lendo e tenta imaginar como seria, né? Ele teve muito de perto, viveu muito de perto essa realidade como professor. Então é uma realidade muito dura e ele me disse que queria exorcizar os fantasmas. Então, e no Reino dos Abutres, ele ainda não tinha conseguido dar conta desses fantasmas todos, né? Ele vai se envolve novamente com essa narrativa e lança Entre Memórias Silenciadas e decide que assim ele tira o outro livro, ele resolve os fantasmas e tira o outro livro da bibliografia. E aí o que eu disse, respondendo a Sara, foi: Ora, o senhor vai me desculpar, mas assim, o senhor tem todo o direito de não gostar da obra. Mas essa ideia de refazê-la ou de dar ou dela se tornar mais bem acabada, ou seja lá o que for, vem muito a calhar para o meu projeto, então eu vou trabalhar com as duas obras sim. Tá? A não ser que arranque da minha mão. E não, que isso, professor, mas tem certeza? Eu tenho certeza. E não é para dizer. O meu trabalho, eu tenho um artigo, eu não sei onde é que eu fui para. Eu não sei exatamente onde é que eu publiquei agora. Não era um trabalho para provar que Entre Memórias Silenciadas é melhor do que No Reino dos Abutres. Não é essa a questão. Para mim são duas obras que fazem parte de um percurso literário, de uma história e que tem a ver com essa catarse dos fantasmas. Então, assim, existem formulações e No Reino dos Abutres que Entre Memórias Silenciadas se tornam menos categóricas, assim. Então, no Reino dos Abutres existem muitas afirmações, muitas certezas. Tem a ver com o fato dele ser mais jovem, tem a ver com outro momento que estava sendo vivido. Não importa também, eu não sou dessas de ficar procurando biografia do autor, não. Mas em Entre Memórias Silenciadas, essas questões que eram categóricas vão se tornando mais fluidas, mais abertas para possibilidades várias, assim, para outras possibilidades de interpretação e de resposta. Eu diria que No Reino dos Abutres é uma obra assertiva e até combativa nesse sentido, e Entre Memórias Silenciadas é uma obra questionadora. A gente lê, ouve muitas perguntas ali. Então, eu não Você procurou. resisti e fiz mesmo uma comparação, mostrando assim, principalmente, não era nem na questão
aqui a história está mais alimentada, surgem outros personagens, o livro se torna maior, mas era como ele fazia isso, como a escrita era diferente, e principalmente como mudava de uma escrita assertiva para uma escrita questionadora, mais cheia de dúvidas. Tenho mais dúvidas do que certezas agora. Isso eu gostava muito de fazer. Aí depois eu deixei para lá, no Reino dos Abutres. Ok, vamos avançar. Você vai falar sobre o dia do... Tem uma pergunta que eu queria fazer. Minhas perguntas, né, Vanessa? Você, quando estava fazendo a pesquisa, você teve alguma preocupação em saber qual era a recepção da crítica moçambicana sobre a obra do Ungulani? Não, eu nem vou fingir para você que essa é uma preocupação minha hoje. Mas na época não era, né? Na época era mesmo só uma análise da obra. É, mesmo. Eu tinha, por exemplo, eu tinha dificuldades para ultrapassar algumas barreiras. Por exemplo, quando eu criei o projeto do pós-doc, a Carmen insistia em que eu podia entrar em contato, que o Ungulani era muito acessível e que eu podia tentar entrevistá-lo. E eu era contra. Carmen, eu não preciso, eu não quero. Não é porque eu achasse, nem acho mesmo, nunca achei que o que eu digo é o que vale. Não, é porque eu acho que a literatura está aí para ser pluralmente interpretada e eu não queria ser influenciada pela opinião do autor, fora uma timidez mesmo. Né? Eu falei, não, fica parecendo que eu estou invadindo, eu tenho pavor de ser invasiva. Quando eu percebo que estou à vontade, que realmente posso entrar, né? Eu entro. Mas eu tenho pavor de ser invasiva. Então eu não queria essa aproximação. Eu achei muito perigosa essa sua afirmação. Por quê? Olha só, tem uma canção. Então, é isso. Se você me convida para entrar na sua casa, eu vou fazer um docinho, mas eu vou entrar. Mas tem uma canção do Caetano Veloso que dizia: minha mãe me deu ao mundo de maneira singular, me dizendo uma sentença para eu sempre pedir licença, mas nunca deixar de entrar. Então, naquilo que eu me propus a entrar, que é na senda da crítica literária, eu peço licença, mas eu entro. E aí meio que vou ficando por aí também. Eu tenho muito cuidado com essa relação com os escritores, assim como isso eu aprendi em casa e aprendi com a Carmen também, que é super querida por todos os que eu conheço, e por isso ela tem esse trânsito, né? Mas ela sabia que essa era uma dificuldade para mim. Então naquele momento não era exatamente uma preocupação em saber. Eu li muita gente, todos os que estavam naquele momento escrevendo sobre Ungulani, ou quase todos, então Francisco Noa, a Ana Mafalda, o Robson Dutra aqui no Brasil. Nos deixou, né? Muito bom. Robson é uma figura de um potencial crítico que faz bastante falta. Então o Robson estava escrevendo Jane Tutiquian também. Li e tudo isso me ajudou a pensar o caminho a seguir e o caminho a não seguir, de maneira a não ficar muito repetitiva, né? Mas eram os escritos que eu tinha mais à mão. Eu não tinha muitos diálogos. Eu não tinha essa... Não sei se eu não tinha preocupação, eu nunca tinha pensado nisso. Acho que não era ter ou não ter a preocupação. Não tinha pensado nessa leitura da recepção crítica das obras dele em Moçambique mesmo. Isso já me chama mais atenção mais recentemente por conta de trabalhos como o seu. Assim, não, é isso. Tem esse pé
Estou cada vez mais interessada em ouvir e hoje estou num lugar de que as pontes com o Índico, né, com esses nossos irmãos, estão se abrindo cada vez mais, então acho que também facilita, me deixa Eu acho uma mais maravilha. Eu acho uma confiante. maravilha isso, né? Porque a gente fez um trabalho, né? Eu me insiro nessa escola que me formou, né? A escola foi criada pela Aparecida Santilli, pela Rita Chaves, né? Pela Tânia Macedo, pela Laura Padilha, pela Carmen, né? Que está aí no setor de literaturas africanas há 25 anos. Então, não foi um trabalho fácil, né? Principalmente quem começou essa história com as literaturas africanas, que já vinha de uma história ou com a literatura brasileira ou com a literatura portuguesa, e viu, não é, essa necessidade de estreitar os laços do Atlântico com os outros oceanos que banhavam Sim, esse continente africano, que tem para nós uma relação fraternal. Né? Toda vez que eu sim, respondo um sim, e-mail para um amigo africano, eu digo abraço fraterno, né? Para que ele sinta que a sim. minha sensação de conversar com ele é essa sensação que eu estou conversando com um irmão, não uma pessoa que está distante em relação à questão do afeto. Né? E sobre essa questão do afeto, eu aproveito até um pouco esse intervalo para agradecer a Roberta Franco, a Ana Mafalda Leite, a Cíntia Sim. Coulter, a Carmen Tindó. Né? A gente está vendo Já todo vi aí mundo. A Sônia Fabiola Sotomayor Machado. tem Fabiola muita gente Machado, minha boa. favorita. Sara Jona bateu Muita palmas gente. para a sua explicação sobre a questão de No Reino dos Abutres, né? Por que eu estou falando isso, né? Eu estou fazendo agora um trabalho, você sabe, mana, que eu não paro, né? E que vai agora tentar sistematizar um pouco essa questão da crítica literária moçambicana, né? Eu acho que a gente precisa um pouco ouvir essa voz. Sim, A cada gente vez passou mais. a gente passou tanto tempo, você 20 anos, eu estou há quase 15 anos estudando Moçambique, e eu tive muitos problemas quando eu estava escrevendo a tese, né, porque eu fiz a minha tese no Nordeste, e eu tive que garimpar muito da crítica literária moçambicana, porque eu queria um pouco dessa legitimação, né? Porque eu acho que você sente bem quando sua terra está sendo estudada, quando você também acrescenta ao seu trabalho as pessoas da terra falando sobre sua terra. Perfeito, perfeito, perfeito. Né? Então, eu tive um trabalho imenso, né? Assim como você teve com o Gulani, com o Pepe Tela, eu tive um trabalho imenso. E na época que eu estava escrevendo a tese sobre Paulina Chiziane, que foi com quem eu comecei a minha relação com Moçambique, depois eu estreitei os laços com a Sônia, aí a Sônia já veio me apresentar a Sara Jona, né? A Sônia, quando percebeu essa minha preocupação com a crítica literária moçambicana, ela perguntou a mim, sabe, tu conheces a Sara Jona? Eu fiz, não, não conheço. Ela é professora aqui, ela Maravilhosa. pesquisa. Aí a Sônia fez esse laço, aí eu fiz aquela live. Então, quanto mais eu converso, né, mais necessidade eu tenho de ler aquilo que eles escrevem sobre a literatura dele. Esse ponto de vista deles é interessante para nós. Sim, e Né? isso, Muito interessante. esse cuidado sim, até porque nesse sentido eu fui muito bem orientada sempre pela Carmen Graças a Tindó. Deus. Então era desde a da iniciação científica. Olha, É, tem gente em Angola que está trabalhando isso, isso e isso. No caso de Moçambique, ler principalmente para trabalhar com o Ngulani, principalmente o Noah, né? Naquele sim. momento, na construção do pós-doc, principalmente o Noah. É uma, uma voz com a qual eu estava conectada. É, e um bocado, bastante assim, a Ana Mafalda, cada vez mais para pensar o processo de releitura da história. Né? Então ela tem Isso. O várias. trabalho dela é maravilhoso, é maravilhoso. É O trabalho muito. dela. E é muito. É didático, é envolvente, é muito, muito bacana. Eu estava Cuidadoso, relendo né? algumas coisas, muito cuidadoso. Muito Então, cuidadoso. isso sim, o que eu não tinha, eu acho que eu não tinha a preocupação com isso. Eu tinha, olha, quem é que escreve, quem é que está falando sobre Ungulane. Então, sendo moçambicanos, sendo brasileiros ou portugueses, eu estava pesquisando, né? O que eu não tinha também era muito acesso à troca assim, mas essa outra troca que você sabe fazer, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade ainda, né? Os papos que são valiosíssimos, porque alguém tem que fazer, né? Pra gente ouvir essas pessoas. E Mas vai cada preparando vez as malas, viu, mais, mana? Vai preparando as vamos, malas, que né? nessa. Vamos. Eu Que não, tava crente que eu ia esse ano, e esse ano não vai rolar, mas eu tava me preparando para ir esse ano. Eu ia fazer surpresa.
Ah, mas a gente vai. A gente vai beijar o chão moçambicano. Com certeza, com certeza. Com certeza. Mas é isso, hoje em dia, cada vez mais tendo esse cuidado também de dar mais espaço, de ter nos meus trabalhos essas vozes críticas também. A É gente o deve nosso nessa, compromisso. a gente deve dar esse retorno ao respeito que eles têm pelo trabalho que a gente faz, Sim. né? Eu sempre sinto isso, sempre sinto isso. E hoje é aniversário da Paulinha, né? Aniversário da Paulinha É. Artesiano. É, Eita, 60, geminiana. 65 anos, Paulina, uma Ai, que mulher lindo. forte, né? Que Ela é lindo, linda, lindo. Paulina. Vamos continuar. Você quer falar sobre qual agora? Então, Você vai falar sobre o só infantil, ou quer terminar? vou citar, vou citar. Eu só vou passar aqui uma um en passant nos próximos livros, porque Pronto, bora lá. depois de No Reino dos Abutres, com essa coisa toda, ele lança Os Sobreviventes da Noite, de 2008. Essa edição que eu tenho aqui também é moçambicana. E Os Uhum. Sobreviventes da Noite vai vai mergulhar na Guerra Civil moçambicana, mas olhando pontualmente para a vida ou para a existência do pequeno guerrilheiro, né? Das crianças feitas soldado. E eu costumo dizer que é das crianças feitas soldados e transformadas em zumbis, porque tudo dentro do livro, né, ao longo da narrativa, aquela maldição do Gungunhane, de que eles iam perder a noção de por que estavam lutando, vocês se enfrentarão e não saberão quem são os inimigos, quem são os amigos. Isso meio que se realiza nos Sobreviventes da Noite. Só que os personagens são, praticamente todos os personagens principais são crianças, adolescentes. Os meninos que tem até uma citação que diz que ninguém ensinou a eles a sonhar, né? Então eles estão entre a cama e as balas, porque eles se tornam hipersexualizados também muito cedo, né? Porque vão ser homens, eles são transformados em homens de uma hora para outra. Então são meninos que vivem entre a cama e as balas e não tiveram espaço para o sonho, né? Então existe uma ponte interessante possível. Olha eu jogando aí para quem quiser fazer. Pode ser que eu faça, mas eu sempre gosto de dar ideia para quem quiser fazer a ponte com o Terra Sonâmbula do Mia, porque no Terra Isso. Sonâmbula a gente está sempre pensando muito o lugar do sonho como um espaço de sobrevivência, uma possibilidade de sobrevivência. E nos Sobreviventes da Noite tem uma personagem, uma mulher mais velha que diz: essas crianças, né, esses meninos não tiveram tempo para sonhar, ninguém permitiu, não ensinaram a sonhar. Sonhar também é algo que se aprende, né? Então é muito forte, muito forte. É um livro que eu tive muita dificuldade para ler. O Ungulane vai jogar muito em cima das imagens escatológicas e da violência contra os corpos, explorando essa coisa da finitude, né? Mas aí da finitude através da violência. Então é forte, é bem complicada. E aí tem alguém que pergunta onde encontrar esse livro, eu não sei se é o Sobrevivente da Noite, mas nesse caso é ficar batendo na porta da Capulana para elas tentarem publicar logo ou conseguir edição moçambicana. Eu não sei Que nem não é se fácil tem edição conseguir. portuguesa. Não, É. não As edições são. moçambicanas são mais difíceis de conseguir, mas a gente, quando viaja, assim, pode É, conseguir a tranquilo. E nossa quando eles vêm área, também. essa coisa do afeto que você falou, né, Sávio? Porque na nossa Isso, área a isso, gente ainda conta com isso. isso. Então, os amigos professores que vão e dizem assim: olha, tô indo para Angola, você quer alguma coisa? A gente não É. precisa explorar o coleguinha, mas sempre tem aquela uma coisa, pô, traz a edição tal que a gente não Sempre tem aquela consegue. listinha. Sempre tem aquela listinha. Eu tento não abusar, né?
Estão indo a Moçambique, quer alguma coisa e isso é bem bacana. E quando eles vêm, trazem na mala. A Ana Mafalda está É, dizendo que não tem edição portuguesa, era o que eu é desconfiava mesmo. também. É É, maravilhoso, maravilhoso. Em 2009 sai o Choriro. Choriro é um romance que eu gosto muito, mas que para mim não é à toa, ele quebra com uma sequência de narrativas muito violentas, muito marcadas pela crítica de um passado recente. Então o Choriro vai retomar o século XIX moçambicano, mas também Sara vai mandar alguma coisa para alguém, eu já estou comemorando, porque se chegar no Brasil a gente já divide, já compartilha. ela É, disse que logo que o bicho-papão foi embora, ela manda. pois é. E a Ana E Mafalda está aí, dizendo que merece edição brasileira. sim, concordo totalmente, totalmente. É. O Choriro vai retomar o século XIX moçambicano, mas longe do Império de Gaza e longe da estrutura do Império de Gaza também. A, a ideia de uma sociedade, de um império que vai ser construído pela vontade popular. Então, Choriro é como se fosse um sonho, né? O império que se constrói ali aquele império desejado, em que a voz do povo realmente faça sentido e escolha os seus líderes, aqueles que o representam, que os respeite. Então, é curioso porque aquele que vai se tornar o soberano desse novo império é um português que odeia o mar, o Antônio Gregório. É um português avesso ao mar, que chega a Moçambique e se apaixona pela terra e que aprende a falar com os rios. E que, por que ele aprende tudo isso? Porque ele ouve os locais, né? Porque ele não subjuga os locais, mas ele ouve. Ele aprende a falar com os rios, ele aprende a conhecer as terras, né? Aprende a lidar com a agricultura local, traz informações, traz conhecimentos novos sobre outras formas de lidar com a terra. Então ele vai sendo reconhecido pelos povos Axicunda e Acenga como um líder de direito, um líder eleito pelo povo, na medida em que ele ajuda a essas populações, inclusive a se resguardarem, se protegerem das invasões Nguni, lá do Império de Gaza. Então, eu acho o Choriro um livro lindíssimo, é muito bonito, que vai quebrar com uma lógica que vem desde do Orgia dos Loucos, né? De crítica de uma história recente, muito violenta, muito marcada pelo aviltamento do sujeito, muito marcada pela escassez, muito marcada pela guerra civil ou outras intempéries na história moçambicana. Ele vai quebrar um pouco com isso, é como se precisasse respirar. E quando ele vai tomar esse novo fôlego, ele cria um império dos sonhos, onde esse sujeito vai ganhar o direito reconhecido pelo povo de se transmutar depois da morte num espírito que protegerá essa população, algo que só era previsto para os locais, mas ele vai ser realmente integrado à terra. Então eu acho lindíssimo. É outra forma de ler o século XIX de outro Moçambique, de outra parte de Moçambique. Acho bem bacana mesmo. Lá em 2000 já falei do Entre Memórias Silenciadas, né, que é de 2013, porque antes disso tem o lançamento do Rei Mocho, que é o infantil, lançado também pela Capulana, edição lindíssima, lindíssima. E eu queria citar o próprio Ungulani, eu recortei aqui, que então ele vai, a partir da audição e da leitura do conto tradicional, Rei Mocho, ele recria de uma forma, quer dizer, ele recria
dando uma outra roupagem, mas mantendo a lógica do conto tradicional. E tem as ilustrações do Américo Mavalho. Ele diz assim: confesso que quando li o conto Rei Mocho, originário do Icena, etnia do centro de Moçambique, senti-me tocado pela maneira simples e didática como a moral é tratada, e muito particularmente como a transparência é assumida na atividade pública. E o que mais me afetou foi esse saber secular demonstrado na história de que o crime moral, ético, é tão ou mais cruel como os outros crimes. E a reparação desses males, seguindo a moral da história, valem por uma vida inteira. É uma lição que os tempos modernos tendem a anular. Então, assim, às vezes a gente fica falando de novos saberes, de novas formas de estar no mundo, de novas epistemologias. Gente, isso não é necessariamente novo. Mas os ouvidos estavam mocos, né? Então existem formas de lidar, de estar no mundo, e como a ética moral, né? E o crime, e principalmente a rasura dessa ética do lidar com o outro, deveria ser visto como um crime igual a qualquer outro crime. E a gente está nesse momento, não precisa nem falar nada, né? Então o Rei Mocho serve muito para nós nesse momento. É lindíssimo, além das ilustrações. A Sara Jona está dizendo que o Choriro, ele é leitura obrigatória no 12º ano. Né? Ele é cânone, é considerado cânone. Ai, que massa! Entendeu? E é uma obra muito interessante para discutir interculturalidade. Sim, sim, sim. Massa, massa. É muito bom. Né? E tem essa coisa do Ungulani, provavelmente pela formação em história e muito provavelmente pela curiosidade pessoal, como ele gosta de saber das coisas, ele gosta de pesquisar, de ouvir, de conhecer essa pluralidade, né? E aí a gente está falando só de Moçambique, mas dá para perceber que é um cara curioso que quer ouvir o outro e que vai sempre dar o crédito, né? Então, muitas vezes no Choriro, mas no Alalap isso também acontece. Muitas vezes no Choriro ele está dando uma aula, está explicando uma prática milenar entre os Asenga. Aí ele vai explicar quem é o povo Asenga, de onde vem, que língua que fala, qual as relações que tem com outros grupos. E a gente fica, gente, isso é uma aula de história. Esse cuidado que é importante. Esse cuidado, maravilhoso, maravilhoso. E também, uma coisa que sempre me chamou a atenção é que o Ungulani já vem numa pegada de escritores que não vão mais usar glossário. Porque a gente sabe, né, das edições brasileiras de escritores africanos em língua portuguesa, termos que são muito marcadamente locais surgem lá no final, né, no glossário dos livros. Isso ao longo dos anos 80, de uma maneira geral. E o Ungulani, desde o Alalap, não vai lidar com glossário. Mas o que ele faz? Primeiro, eu acredito que vai abolir o glossário porque vai investir num leitor ativo, um leitor que vai pesquisar aquilo que não sabe. Mas, além disso, aquelas palavras diferentes, os termos diferentes, que são claramente diferentes, ele já vai resolver na própria narração. Ele vai, de repente, criar não vai usar parêntese, mas vai usar ali um aposto que explica Inkosikase, a forma como era chamada a primeira mulher do imperador. E eu acho isso maravilhoso, porque a gente não precisa ficar indo e voltando na leitura, né? Eu acho maravilhoso, maravilhoso. É isso aí, Entre Memórias Silenciadas, e a edição mais recente do Alalap, que vem junto com As Mulheres do Imperador. Né? Era disso que eu estava falando lá, porque eu fiquei um pouco sem saber em que momento faria propaganda do Alalap, porque o Alalap completou 30 anos da primeira edição em 2017 e já tinha em 16, naquela Afrolic do Recife,
a gente ficou sabendo que as mulheres do imperador estavam no forno, Foi, né? foi. Como de forma a dialogar, quer dizer, já era um livro, uma narrativa que dialogaria com Analape, porque vai criar o retorno dessas 7 mulheres, nem retornam todas as 7, mas no total ali no romance, um retorno de 6 das esposas do Gungunhane e de um dos seus principais aliados, né? Essas mulheres que foram degradadas, foram aprisionadas com Gungunhane no final do século XIX e depois vão ser degradadas para as ilhas de São Tomé. E aí, como diz o Ungulani, como ele me disse em 2013, quando eu conversei com ele estava lançando Entre Memórias Silenciadas, eu perguntei para ele, foi a primeira oportunidade de conversar, eu perguntei para ele como é que ele lidava com as personagens femininas, porque a Dolores, que é a minha personagem favorita, que me arrebatou, ela é muito marcante na obra dele, provavelmente é um desses fantasmas que ele precisava fazer a catarse. E aí perguntei como é que ele lidava com personagens femininas para além da Dolores. E aí ele falou que tinha muita vontade de escrever sobre as mulheres do Gungunhane. Eu falei, mas como assim? Eu sabia um pouquinho da história, aí ele explicou a história e disse que essas mulheres foram degradadas para São Tomé e não se tem mais registro. E aí depois, em 2016, quando ele revelou que a coisa estava no forno, assim, para sair, que realmente ele tinha levado, estava levando esse projeto, eu fiquei encantada e esperando para ler. E gosto muito. Como é que a gente está de tempo, sabe? A preocupação da pessoa aqui. Fala para Já mim, falta seja assim, sincero. uns 10 minutos. Já Tá, vai tá, finalizando a fala para fazer os tá, agradecimentos. tá. Não É tem, até agora porque não tem mais perguntas, as perguntas eu já fui fazendo porque elas estavam bem articuladas com a sua fala e achei melhor para te dar combustível. é porque essas mulheres, quer dizer, esse último livro, esse último romance, que é a Capulana, seguindo também a lógica da edição portuguesa, republica o Alalape e traz as mulheres do imperador num único volume, né? Então, 2 obras, um volume. Isso já é bastante curioso para a gente pensar os porquês, a estrutura e tudo mais. Mas eu estava esperando por esse romance para ver se fazia sentido o que eu vinha já trabalhando sobre as relações entre corpo e história no Ungulani. Né? Não vou abrir aqui uma nova sessão, não é isso, mas da mesma forma que eu entendo que essa história recriada pela literatura vai ser muito marcada pelos vãos, né? Ela vai ser escrita a partir dos vãos e, segundo o Benjamin, a partir das ruínas, né? Não há nenhum monumento de cultura que não seja um monumento de barbárie, ou a história é alegorizada enquanto ruína porque ela marca, a história monumental marca a tragédia de vários povos submetidos, né? Então essa história só pode ser vista como ruína. E aí eu fui percebendo nos personagens, em vários personagens, em várias tramas, como Ungulani arruína os corpos. Como ele vai criando personagens que têm marcas, cicatrizes, chagas, amputações, os processos escatológicos a partir da violência. Então, como que o processo histórico, como é que a gente fala, o motor da história, nesse sentido mais aviltante, mais violento, de uma história monumental para ser construída, como ela avilta os corpos. Então, eu deixei um pouquinho de pensar como avilta os povos, num sentido mais coletivo, para pensar cada indivíduo dentro desses grupos. Porque o Ungulani me dá
muito manancial para isso. E aí as mulheres do imperador só me deixaram num lugar assim mais confortável para pensar isso, porque o retorno delas, então elas foram rainhas, né? E aí a gente vai discutir o lugar da mulher, como elas são negligenciadas pelo poder que assume, né, a lógica portuguesa, mas também como são negligenciadas pelo governo de Gungunhane. A gente vai ver isso no livro, nas Mulheres do Imperador, mas como esse retorno delas não... 15 anos depois, né, esse retorno delas passa despercebido. Então, tem vários momentos em que, seja o narrador, sejam as mulheres, falam que elas ficaram elididas da memória, ou que as suas imagens estão sendo apagadas, né? Ou que ninguém sequer pensa, muito mal pensam no Gungunhane, quanto mais nessas mulheres que ninguém nem conhecia direito. Então é curioso como esses corpos, a memória e os corpos vão sendo apagados. E elas sentem com o corpo, né? Então cada uma tem a sua própria narrativa, e os corpos delas vão sendo marcados nesse sentido, cada vez que lembram dos tempos do imperador. Esses corpos vão sendo marcados de formas diferentes. Então é isso, de certa forma o que eu fiz, o que eu faço hoje é trabalhar com o corpo como alegoria dessa história arruinada. História arruinada, corpo arruinado. É isso. Ô, Tá? Vanessa, maravilha. Aprendi demais com você. É muito Eu bonito ver adorei esse isso carinho que aqui. você tem. Gostou? Que maravilha. Eu não disse a Gostei. você, foi muito Que bom, né? bom. Você está muito. Suas análises estão muito completas. Aqui a Cátria, ela disse que suas narrativas estão muito completas. Continue. Né? A Mafalda Que está dizendo que bom. gostou muito, muito bem articulado. Né? E é muito bom, Tava nervosa. é muito bom, é muito bom a gente ouvir esse retorno das pessoas que a gente leu, né? Das pessoas que a gente Uhum, estudou, e depois a gente uhum, estabeleceu uma relação de amizade, né? A gente primeiro uhum. conheceu a crítica, conheceu o texto. Foi uma ordem meio complicada para a gente, né? A Não, gente vê pra lá aquela mim, pessoa. essa coisa de estar nos congressos, de começar a estar nos congressos e sentar assim, meio perto, meio do ladinho da referência bibliográfica, é uma Dá um coisa. friozinho na barriga. Sim, Aí, confesso a você, bastante. aqui na Frolic de Natal, né, quando lá naquela mesa plenária estava eu, Vanessa e Azuleide, aí quando eu vi Ana Mafalda na frente, aí Carmen Tendorfer, minha gente, eu vou Cara, embora, mesão, mesão. vou dizer que tô com dor de barriga e vou sair. Não, uma sessão que eu sentei no chão, porque a sessão estava lotada. Eu fui lá e sentei no chão para ficar bem pertinho da mesa. Maravilhosa, maravilhosa. Isso é muito Olha, bom. mas assim, é muita demonstração de carinho, Vanessa. Todo mundo gostou, mandando Ah, que abraço, bom. mandando cheiro, que é gostoso te ouvir, né? Só Ah, que mensagem de bom. carinho, todo mundo batendo palma, né? Os alunos do Rio, né? Um Belino, que é do África Sim, Zoom, um né? belino. A Sayonara, dizendo que a Frolic de Natal foi. A Sayonara é minha orientada de doutorado, está estudando, né, a Joshua. É só gente boa, né? Esse pessoal das africanas é um grupo muito cúmplice e que colabora Sim, demais. Eu estou muito sim, feliz sim. de ter feito essa live Eu com tô. você. Pediram outra, depois a gente faz outra. Não, Perguntaram sobre a. outro dia. Daqui Outro dia. lá pra frente. Vamos se recuperar dessa, né, mano? É. Estão perguntando sobre a live vai ficar salva, ela fica salva no meu Instagram e também fica salva no canal do YouTube do Moza, que é o meu grupo de pesquisa na UFPB. O Moza também, a produção aqui, meu companheiro Joab, vai preparar o site, vai ficar o link todo lá. Nada está perdido, certo? Nossa próxima live vai ser com a queridíssima, respeitada, a pessoa que eu amo demais, Ana Mafalda Leite, Adoro, né? Vai ser adoro, vou dia adorar. Dia, dia 11 vai ser maravilhoso. Obrigado, Umbelino. Saudade de vocês. O carinho de vocês aí no Rio comigo é uma coisa que eu guardo no coração. É muito afeto envolvido. É muito Não, afeto a envolvido. gente adora. Você Você chegou sabe, bem, você chegou querendo abraçar, então a gente abraça também.
Já tem YouTube, a Ana Mafalda está perguntando, já tem YouTube sim, é Moza, o FPB, vocês pegam lá o canal, todas as lives estão lá, e a de agora já fica salva. Mana, um beijo grande, Deus e Iemanjá te abençoe, esse mar maravilhoso que te Axé. protege, esse A mar maravilhoso nós, que te axé. protege, né? Que meu pai Ogum, que é seu pai também, sempre te Axé. mostra os melhores caminhos, e aqueles que Sim, quiserem de alguma forma colocar um obstáculo para que você caia, que a espada de Ogum quebre esse obstáculo, né? E que toda maldade que alguém um axé. dia, que alguma maldade que alguma pessoa possa te desejar, que vire bondade, né? É só isso Virará. que a gente é só isso que a gente pode dizer. Você nasceu para brilhar, você ocupa um lugar de muito respeito, né? Na UFRJ, né? Você é chefe de departamento, você sabe quanto você teve que renunciar da sua vida para ocupar o lugar que você ocupa hoje, né? Você sabe como é que é ter que atravessar o túnel para sentar numa cadeira como chefe de departamento do setor de literatura africana da UFRJ. Então você está lá porque você merece, porque você renunciou muita coisa da sua vida e porque teve muita gente que acreditou em você, né? Principalmente Sim, Carmen sim. Pindão, Sim, principalmente com a Carmen. certeza. Com certeza. Eu não vou dizer que Carmen é uma orientadora, Carmen é uma mãe, né? Carmen é uma É, eu... mãe porque ela pega você e empurra para frente, faz vum, né? Sim, Uma pessoa extremamente generosa. E sim. amanhã você vai estar no colo da lua com Sônia Sutuane, eu vou estar lá prestigiando. Arrase, mana, brilhe. Ah, Que Sônia, eu... que Sônia Sutuane é uma artista completa, é uma pessoa muito sensível e com certeza vai explorar essa sensibilidade de você. Beijo, Sara, beijo, Ana Mafalda, beijo, Carmen, beijo a todo mundo, não é que eu não posso falar todo mundo, muito obrigado. Tá? Muito Beijo, obrigado a todo gente. mundo. Muito Irmão, obrigado a que todo mundo que Oxum te assistiu. abençoe. Que Axé. nossa mãe Oxum te abençoe e ela que nos uniu, viu? Beijo pra Eu todo tenho mundo. certeza que sim. Beijo para todo mundo, gente. A live vai ficar salva. Beijo, tchau, Vanessinha. Vai descansar. Muito Tchau. obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo. Que Obrigado a Joab agradeço. pelo apoio de sempre. Obrigado a Claudinha. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.